Pessoal, sejam todos bem-vindos. Boa tarde para todos que estão aqui presentes, tá? Hoje a gente está aqui iniciando uma palestra com o Vitor Hugo. Ele aceitou o convite para vir palestrar aqui para a nossa escola e falar um pouquinho sobre inteligência emocional, foco e produtividade. Espero que vocês aproveitem, façam perguntas, interajam, que vai ser uma palestra muito produtiva, tá? Agradeço a presença de todos, tá? E é um imenso prazer ter organizado esse evento aqui para vocês, tá bom? Um abraço para todos vocês. Muito bem. Boa tarde a todos. Obrigado, Daniela, pelo convite, pela recepção. Eu que agradeço imensamente o convite, tá? Para quem não sabe, né, Vitor Hugo? Foi um convite do Instagram, né? É verdade. Nós não nos conhecíamos. Fiz o convite para ele aceitou, pessoal, porque assim, né? O não eu já tinha, só faltava um sim. Então eu falei, vamos tentar, né? O Vitor Hugo, foi um prazer enorme que você tenha vindo fazer a palestra aqui conosco hoje, aqui para a ETEC Elias Nechara, aqui de Catanduva, tá? Fique à vontade, tá bom? Precisando, estamos aqui. Obrigado, só chamar, obrigado. Tá? Um abraço para você. Um abraço a todos que estão aqui presentes, tá bom? Que maravilha, que maravilha. Meu Instagram é esse aqui, ó, que tá bem aqui, né? Eu tô com o chat aberto, vou fazer algumas interações. Uma pergunta importante aí, vocês estão me ouvindo bem? Se estiver ouvindo, coloque 1. Se não estiver ouvindo bem, coloque 2, por favor, aí. E a imagem, se a imagem está bacana. Isso é importantíssimo aí para o nosso bate-papo, tá bom? Coloquem aí no chat aí. E que prazer. Beleza, maravilha. Matheus, Maria Eduarda, Natasha, Felipe, show de bola. Muito obrigado aí. O meu nome é Vitor Hugo, né? Não sei se alguém me conhece. Eu nasci em Catanduva e sou mágico, né? Não sei se... Coloque aí, já assisti alguma mágica sua? Ou não? Se sim ou não, coloque que isso é importante para eu entender, né? Eu comecei a fazer mágica brincando com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade. E tudo era uma brincadeira, né? Não sei qual é o seu sonho. Legal, ó, o pessoal colocando ali, ó, Elias Nechar Química. Que maravilha. Faz uma E, sim. Olha, Sérgio já colocou. Vou fazer, Luiz Felipe, vou fazer. Trouxe algumas mágicas especiais aqui. Que maravilha, ó, bartender. Que bom, que bom. Pois bem, pessoal, muitas pessoas me conhecem por fazer mágica. Eu comecei a fazer mágica brincando quando eu tinha 12 anos de idade. Tudo começou na vila onde eu nasci na Vila Santo Antônio, quando um amigo pegou um lenço igual a esse, colocou o lenço na mão, na frente dos meus olhos, ele pediu para eu assoprar. Quando eu assoprei, o lenço desapareceu. Eu fiquei impressionado com aquilo, eu tinha 12 anos de idade, e eu virei para ele e falei assim, me ensina essa mágica. E ele falou, te ensino por R$5. Eu costumo dizer que esses R$5, ele, na verdade, transformou totalmente a minha vida quando eu assisti essa mágica, né? Despertou muito forte, eu que era um gordinho, baixinho, tímido, e despertou aquilo dentro de mim. E comecei ali no... É ao vivo, não é montagem, não. Exatamente. Eu desenvolvi um kit de mágica, muito bem, eu vou falar sobre isso. Tive o prazer agora de escrever 2 livros durante a pandemia, no lado motivacional, e muitas pessoas me perguntam como foi essa transição para o meio corporativo, né? Na avenida principal ali, na avenida embaixo, na São Domingos, ali onde tem o Brinque Abrace, né? Eu fui e comecei a fazer mágica ali com 14 para 15 anos de idade. Então, imagina, o meu pai, né, batalhava ali, eu estudava, e aí eu ia nas festas de aniversário e começava a fazer mágica, sem cobrar nada, com 14 anos de idade. E chegava na festa e falava, bom, posso fazer uma mágica aqui para vocês? E fazia, interagia, e começava a dar cartão de visita. As pessoas começaram a ligar em casa para contratar. Tudo isso começou com apresentações de 20 a 30 reais, e passava ali várias horas fazendo mágicas nas mesas, né? Mágicas com cartas, mágicas com bolinha. Só que eu acredito que na nossa vida existem vários momentos importantes, assim, de transições, né? Então, muita gente aí tem 15, 16, 17 anos que está acompanhando. Nesse momento foi muito decisivo para mim tomar algumas decisões importantes. Então,
eu falo, eu abri mão de algumas coisas, né? Abri mão de algumas baladas, de algumas festas, de algumas confraternizações para trabalhar. Isso para mim foi muito importante porque estava muito ligado ao meu propósito. Uma pergunta que eu sempre fazia era o seguinte: qual é o meu sonho? O que eu quero de fato? Importante que o sonho, o foco, ele vai te dar sempre uma direção, né? É uma direção. Então, se você sai no Washington Luiz, rumo São Paulo, você tem uma direção. Imagine, né? Você saindo pelo Washington Luiz, vai para São Paulo, existem várias cidades ali no meio. E se você entra em cada cidade, Araraquara, São Carlos, Rio Claro, você demora mais para chegar no seu objetivo. Eu acredito que foco é mais ligado para isso, né? Mas a mágica, ela foi importantíssima na minha vida e é até hoje. A mágica, eu tenho um baralho aqui, ó, a galera gosta muito, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de mágicas com cartas. Então, um baralho com as cartas misturadas, tá bom? Vou tirar aqui uma carta de baralho, aqui, por exemplo, o 2, o 5, vou pegar o 2 aqui, o 2. A câmera tá ao contrário, ó, o 2 de espadas, né? O 2 de espadas. Nesse 2 de espadas, eu vou escrever os 5 primeiros números que vocês vão colocar, tá? Coloque, então, vamos ver, os 5 primeiros números que aparecerem aqui no chat, eu vou colocar nesse 2 de espadas, para que ele se torne único no mundo. Vamos lá, preciso da interação de vocês aí. Vocês vão ver que essa carta, ela vai se tornar única no mundo. Os 5 primeiros números eu vou falar, ó, vamos lá, 396, 396, deixa eu voltar aqui o chat, que eu vou... Aqui, ó, 396, 883. 883, olha só. 883. Deixa eu ver se tem até mais um número aqui. 883. A Júlia colocou 2. E a Lara, 5. Eu vou até colocar mais esses 2 números, olha só. 2 e 5. Vejam só que interessante, olha só. 396, 883, 25. Que letra, né, Vitor Hugo? Maravilha. Essa carta, ela é a única no mundo que tem os números que vocês colocaram. Conseguem ver? Eu vou colocar aqui em cima um V e um H de Vitor Hugo. De Vitor Hugo. Assim, não existe no mundo uma carta assinada igual a essa. O que eu vou fazer? Olha só. Acompanhe. A carta. Aqui. Eu vou deixar a carta assinada lá no meio do baralho, lá no meio. A primeira carta não é a carta assinada. É um 9 de copas. Quando eu estalo meus dedos, a carta ela vem. Parece que ela já chegou. Vou fazer isso mais uma vez, olha só. Acompanhe o 2 de espadas lá no meio. Quando eu estalo meus dedos, ela vem. Ela chega. Agora, o momento exato que a carta chega. O movimento, olha só. A carta dobrada. Essa é uma das partes que eu mais gosto, olha só. Vocês conseguem ver a carta? Está com uma dobra aqui, ó. Eu coloco o baralho em cima. Quando eu estalo meus dedos, ela vem, ó. Chegou. E é exatamente o 2 de espadas. Bruxaria! Ó, tem gente que sabe o nome da técnica aí. Muito bem, parabéns. Olha só. Agora, qual que é a mágica mais rápida do mundo? Existe a mágica mais rápida do mundo. É quando eu pego a carta assinada. Carta assinada aqui. Eu não vou tirar da câmera, tá ok? Olha só. Aqui. Vou deixar a carta na minha boca. Vou pegar mais uma. Um 4 de ouros. Quando eu pego o 4 de ouros, faço assim, ó. 1, 2. A carta assinada. E aqui, exatamente o 4 de ouros. Quem gostou, coloca um foguinho aí, bate palmas. Ai, mágica, mágica. Que legal, né? A mágica realmente ela cativa. Gosto muito de mágica com baralho.
As pessoas me perguntam qual o estilo de mágica que eu mais gosto. Eu, particularmente, gosto muito. Ó, Foguinho, Matheus. Muito bem, que bom que vocês gostaram, né? Mas, e aí eu pergunto assim para vocês: existe uma vida mágica? Sim ou não? Existe uma vida mágica? Eu recebi várias vezes essa pergunta, né? Se existe uma vida mágica. Se, de fato, assim, você pode transformar momentos mágicos dentro da sua vida. É interessante que eu comecei a fazer mágica em festas infantis e, de repente, eu fui para eventos corporativos. E as pessoas me perguntam, mas como que você migrou tão forte? Porque nós fizemos aparecer helicóptero 2 vezes em São Paulo, aparecer trator, aparecer carro. E como que foi tudo isso, né? Foi quando um empresário chegou e lançou um desafio para mim. Eu estava fazendo um evento, o empresário chegou e falou, olha, eu tenho uma empresa de táxi aéreo em São Paulo, eu freto aviões e helicópteros e vou fazer um evento para apresentar nossa nova máquina, que é o novo helicóptero da empresa. E ele falou isso, ele falou, você topa fazer essa aparição? Quanto que você cobra, né? Quero te contratar para isso. Eu fiquei pensando, assim, em termos de alguns minutos, eu falei, mas vou ou não vou? Vou ou não vou? Eu pensei, não, é um baita desafio, eu nunca tinha feito isso. Só que eu tinha que me preparar. E foi uma preparação de 4 meses que eu levei, ensaiando, preparando, todo aquele contexto da aparição do helicóptero. Foi um dos maiores números já realizados no Brasil. E vejam bem, eu nasci em Catanduva, tá? Eu não tive uma escola de mágica, eu não tive mentores de mágica. Eu aprendia tudo na garra, tudo na dedicação. Eu sou da época que assistia Eliana, aqueles programas à tarde, para pegar, parar, e eu fui completamente autodidata, eu aprendi tudo sozinho. Então, isso daí foi um baita desafio no momento. Só que, num certo momento, eu precisava avançar, precisava buscar novos recursos. Foi aí que eu comecei a buscar recursos fora do país, em congressos nacionais de mágica, de ilusionismo, né? Então, esse momento da aparição do helicóptero foi um momento decisivo na minha vida. Só que vocês concordam comigo que eu tinha algumas alternativas, né? Eu poderia não topar aquele desafio, de repente eu não faria eventos corporativos, como eu poderia topar, que foi o que aconteceu. Eu encarei aquele desafio. Eu estava preparado? 100% não. E na maioria das vezes a gente não está preparado para os desafios que surgem na nossa vida. E muita coisa vem dentro. Hoje eu faço uma pós-graduação em neurociência e gestão de pessoas, mas a nossa mente, ela é programada para nos proteger, para a gente ficar na zona de conforto. Então, você que está aí assistindo, você tem um poder incrível, e isso não tem a ver com motivacional, e sim com o poder que você realmente tem. Ontem, conversando com a Daniela, nós batemos um papo para entender, então é importante demais a gente internalizar de que o nosso poder depende da gente. Eu, num certo momento na minha vida, eu ficava esperando palavras de afirmação, eu ficava esperando um conforto de algumas pessoas, e ali a minha vida não ia. Eu tive que parar, centrar, pegar uma folha de sulfite em branco e desenhar a minha vida. Quais são os meus sonhos? Quais são as minhas metas? E isso eu trago para vocês. Quando eu pergunto para vocês quais são os seus sonhos, o que você quer para a sua vida? De repente você, como adolescente, ali chegando para perto de 20 anos, fala, poxa, mas eu não sei o que eu quero. Muitas pessoas olham só lá na frente. Eu acho importantíssimo uma visão clara de 10, 20, 30 anos. Só que o percurso ele vai mudar. E quando você sabe para onde você quer ir, isso daí vai te dar a direção. Eu gostaria de passar esse recado porque foi exatamente o que eu passei. Eu falava que eu ia fazer palestras motivacionais só depois dos meus 30 anos. Eu estou com 32 agora, eu falava só depois dos 30 anos que eu vou fazer palestras motivacionais. Até que um cliente, quando eu tinha por volta de 23, 24 anos, um cliente que era superintendente de uma empresa de telefonia muito grande, de Belém, ele me chamou e falou, quero que você faça uma palestra motivacional. Aí eu falei, poxa, mas não é minha especialidade? Ele falou, não, coloca algumas mensagens motivacionais. Eu parei e estudei durante 2 meses a empresa, o contexto, o que ele queria passar. Eu com 23 para 24 anos.
foi quando eu montei uma apresentação de 60 minutos com mágica, com interações e com conteúdos motivacionais. Ali, aquela minha crença que eu tinha, que eu faria palestra só depois dos 30 anos, transformou totalmente. Foi aí que eu parei de fazer festas infantis e passei a focar no corporativo. Interessante que isso não tem nada a ver com dinheiro, com resultado, porque é melhor, de fato, quando você faz um evento corporativo, mas a minha mensagem estava chegando para mais pessoas. Como eu ia conseguir ajudar mais pessoas, né? Então, isso vem de encontro com o propósito de vida. Mas, Vitor Hugo, eu não tenho um propósito de vida ainda, mas está tudo bem. Se você levar leve a sua jornada, ele vai aparecer. Então, eu tinha um sonho de fazer mágica. Esse sonho, ele mudou de fazer a mágica com palestras motivacionais. Se depois, quando você entrar no meu Instagram que está aqui, você vai conseguir ver várias cidades que eu já viajei, que eu já passei, países. Pô, eu fui 2 vezes para Angola fazer palestra motivacional em Angola. Então, eu já viajei praticamente o Brasil inteiro, fazendo mágica e fazendo palestras motivacionais. Na parte da mágica, a mágica ela conecta, foi a mágica que me levou para fazer mágica pro Neymar, Luciano Huck, cantor Daniel e vários outros. A mágica ela abre portas. Só que como que eu transformei a mágica nesse negócio? É isso que eu falo para vocês. Hoje, muitos de vocês aí, a maioria tá assistindo pelo celular, não é verdade? Isso daqui é uma máquina para quem sabe trabalhar. Tá? Isso daqui, o celular, ele é prejudicial se você não tem um equilíbrio, se você, de repente, para você que tem aí 15 a 20 anos, eu vou dar um recado. Muitas vezes eu sentei do lado do meu avô, do lado do meu pai, fiquei mexendo no meu celular e eles ali. O tempo passa. As pessoas que a gente ama, a gente perde pessoas. Hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu não perderia tanto tempo no celular. E aí vem muito para a parte de gestão do tempo, do que você quer. Eu uso o celular hoje para trabalhar. Hoje eu estou falando, na gravação dessa aula hoje, eu estou gravando de palmas, com um computador, que eu estou com a webcam, mas trabalho pelo celular, posso trabalhar de qualquer lugar. A mágica me proporcionou isso. O meu caminho, ele foi. Só que 4 pilares importantes eu desenvolvi no meio da minha jornada, que eu vou mostrar aqui para vocês, que foi o foco. Eu desenvolvi foco, o foco me dá a direção, que foi o que eu comentei com vocês, direção. Isso daí, eu comecei a trabalhar muito a gestão do tempo, como eu gerenciava o meu tempo. Você tem 24 horas no dia, como você gerencia suas 24 horas. A inteligência emocional. Inteligência emocional é o tema do meu segundo livro. Inteligência emocional, emoções, você domina ou será dominado. Então, as suas emoções, elas vão determinar muito o seu sucesso, a sua prosperidade na sua vida, a sua qualidade de vida. E isso tudo você se torna mais produtivo. Vejam aqui esse elástico. Olha só, 2 elásticos de dinheiro aqui, ó. Quando eu deixo um elástico atrás do outro, na maioria das vezes, nossa vida, ela parece assim, né, ó. Que não tem saída. Você tenta por um lado, não vai. Você tenta pelo outro, não vai. Quando você faz assim, ó, ele passa. E o que parece impossível passar, quando você aproxima. E essa live, ela ficará salva. Você vai ver que os 2 elásticos, quando eu faço assim, ó, um elástico, ele desaparece. Fica apenas um elástico. Tá, mas o que isso tem a ver com a nossa vida? A nossa vida é como esse elástico. Olha só. Ela arrebenta, os problemas surgem, os obstáculos. E quando você tem resiliência, flexibilidade, diálogo, ele reconstitui. A nossa vida, ela é assim. É como um elástico. O tanto que você vai esticar, tanto que você vai aguentar, num português bem claro, que eu costumo dizer, né? Tomar pancada e levantar, tá? Não vai ser fácil. A gente está vendo toda essa pandemia, tudo isso que está acontecendo.
né? Então, quantos áudios que eu recebo da minha família que está em Catanduva, eu estive em Catanduva, e do Brasil inteiro, no mundo inteiro, na verdade, como você lida com isso? Então, eu gostaria de perguntar, coloque aqui do lado, Daniela, libera para eles aí, para fazerem perguntas ligadas à inteligência emocional, a foco, a sonhos, a propósito, tá? Se tiver alguma pergunta, coloque aí que eu vou preparar mais uma mágica, que eu sei que vocês gostam de mágica, né? Quem não gosta? A mágica, ela é cativante, né? É. E também, o que seria interessante também, se vocês querem aprender uma mágica. Se quiserem aprender uma mágica, eu posso pensar em estruturar algumas mágicas também aí para vocês, né? Ô, Daniela, se você quiser entrar aqui comigo para a gente bater um papo, eu acho que seria importante também. Vamos lá? Vamos. E aí, Maravilha. Vitor, tudo bem? Ó, como Eu tenho devemos uma lidar com a questão Isso, emocional nos nos momentos momentos difíceis? difíceis, uma pergunta do Matheus, tá? Eu abri já para o pessoal, eles podem estar perguntando para a gente ir interagindo mais aí durante a palestra, tá bom? Maravilha, maravilha. Olha só, Matheus, eu vou mostrar aqui os dois livros, né? Esse livro chama Segredos Mágicos, um guia para você ser mais produtivo, controlar as emoções e realizar sonhos. Eu acredito muito na parte de ferramentas. Se você pegar e ver, tem várias ferramentas aqui. E o segundo livro, que é em cima da pergunta que o Matheus fez, Inteligência Emocional, Emoções, você domina ou será dominado. Matheus e de todos aí, sobre emoções. Como dominar as emoções? As emoções ou a gente domina ou será dominado. Se você não controlar o estresse, controlar a sua adrenalina, a sua ansiedade, isso pode tornar um negócio muito sério, tá? Depois ali, ó, a Maria Eduarda fez uma outra pergunta para depois a gente responder. Nós temos Matheus, uma antes do Arthur também, tá? Vamos isso, responder essa, depois eu já maravilha. coloco a do Arthur. Vamos lá. Matheus, eu sempre trabalhei com desenvolvimento humano. E veja que interessante, eu estava trabalhando muito há 3 anos atrás, mais ou menos, e não estava tendo equilíbrio na minha vida. Eu não estava tendo equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico, mas eu estava trabalhando. Os meus resultados em palestras, viajando o Brasil todo, estava sendo muito bom. E na parte de saúde, quando eu parava e pensava, poxa, mas eu estou me alimentando bem, eu estou... E isso, a sensação é de construir um edifício e cavar nas laterais. Quando eu me dei conta, a minha essência, o que me fazia bem, que era o meu propósito de fazer mágica lá atrás, eu não estava vivendo isso. Quando eu me dei conta, eu estava dentro da Unimed, eu morava em Santa Catarina na época, na cidade de Joinville, eu estava dentro da Unimed com a minha pressão 20/15. E aí o médico chegou e falou, olha, você teve síndrome do pânico. Então, eu parei, respirei, e ali eu vi que eu tinha que reescrever a minha vida. Eu sou uma pessoa completamente visual. Eu preciso enxergar a minha vida. Só que muitas das vezes a gente está vivendo no automático e a gente está aceitando muitas coisas que acontecem na nossa vida, muitas amizades que estão ao nosso redor, muitos ambientes que a gente convive. E aquilo ali foi o fato decisivo para me dar a síndrome do pânico, para eu ter essa crise de pânico, que eu só parei com medicamento. Eu não tive outra decisão. Muita gente, quando chega no ápice da crise, chega no ápice da ansiedade, o que é a síndrome do pânico? Vamos entender. Não sou um especialista, um médico para falar, mas eu estudei muito isso, então eu falo o que eu vivi. Síndrome do pânico é o medo do medo, né? Ativa a tua amígdala cerebral. Você tem a amígdala cerebral, que é responsável pelos sentimentos, pelas emoções, ativa e você acaba tendo medo do medo. Então, muitas pessoas que têm a síndrome do pânico, tem pessoas que só têm uma crise, só que fica com aquela sensação, será que vai me dar de novo? E aquilo breca muitas pessoas. E as pessoas, elas ficam em casas fechadas, e isso causa a depressão. É um dos motivos, assim, né? Um ciclo. Então, para mim, no meu caso, eu sabia isso, eu consegui identificar isso, e o que me ajudou foi hipnoterapia. Eu procurei um profissional que me ajudou,
e eu desenhei a minha vida de novo, tá? A nossa vida, ela está em constante evolução. Se a gente não está evoluindo, a gente está parado. A gente está eu costumo dizer, se você não está evoluindo, você está fracassando, tá? Você está desistindo da sua vida. A gente tem que estar evoluindo, aprendendo coisa nova, se comunicando com pessoas novas. Isso foi decisivo para mim. Eu redesenhei toda a minha vida. Eu tomei decisões, eu mudei de cidade, eu mudei de ambiente, de relacionamentos de pessoas. Então, hoje a pergunta é: as pessoas que estão ao seu redor, elas são alavancas ou elas são peso na sua vida? Você sabia, Daniela, que muitos bloqueios que existem em crianças, em adolescentes, em adultos, né, vêm de pais e até de educadores. Os maiores bloqueios são de ambientes que eles estão vivendo. De repente, uma criança ela não consegue falar, ela não consegue se comunicar muito bem, mas por quê? Porque, de repente, alguém chegou e falou assim, não fala nada, poxa, aquela criança, ela tinha aquela coisa de falar, então os bloqueios, elas existem. É importantíssimo a gente controlar as nossas emoções. E emoções não existem só emoções ruins, não, pessoal. Existem emoções boas também. Mas se você viver só em euforia, como que você vai trazer? O equilíbrio está na conexão. O segredo está na conexão do emocional com o racional, né? Qual que é a outra pergunta lá? Vamos para a próxima. Eu tenho a Natália, a Natasha Hércole, né? A Natasha do Primeiro e Seis, minha aluna. Ela está falando assim, ó, como você fez a mágica da carta? Todo mundo quer iniciar no mundo da mágica, né? Olha aí, ó. Legal, legal. Depois eu vou deixar um presente para vocês. Depois eu vou deixar um presente sobre a mágica. Mas a mágica, o que é a mágica? 10% é o segredo, 10% é a técnica e 80% é a apresentação. Então, eu posso pegar qualquer objeto, né? Seja uma carta de baralho, posso manipular, fazer, que o que você faz é como você interage, né? Mas é técnica e segredo. Exatamente. Aí eu tenho o Arthur, depois tem mais algumas outras perguntas. Vamos na sequência, porque assim a gente não se perde, tá? Vamos lá. O Arthur fala assim, olha, você sabe hipnose ou auto-hipnose? Eu sei, eu sou formado em hipnose clínica, tá? Sou formado em hipnose clínica, não, desculpa. Sou formado em hipnose palco, né? Tem formação de hipnose palco. E a hipnose palco você consegue também fazer um auto-hipnose, né? Eu não tenho formação de hipnose clínica, mas conheço muita a base da hipnose clínica, que para mim é muito importante, tá? Quem gosta assim do tema, eu não sou de fazer mentorias 1 a 1, nem de consultar, né? Eu gosto de grupos grandes. As minhas mentorias elas são todas grandes, em grupos mais grandes, né? Maiores. Aí os nossos cursos online de mágica, de desenvolvimento humano. Mas eu sei sim, a hipnose é sensacional, pura mesmo. Acredito muito na hipnose. Aí tem a Maria Eduarda Barbosa de Almeida, tá? A Maria fala assim, eu tenho o sonho de me formar em medicina, porém eu não consigo me manter 100% focada nos estudos. Isso acontece muito com os adolescentes, né, nos dias atuais. Não só com eles, eu falo com os adultos também, né? É muito comum muitas vezes. Tenho medo de não conseguir porque quero dar muito orgulho para meus avós. Eles já se foram. Mas essa é a minha meta. Poxa, sensacional. Maria Eduarda, existem várias perguntas aí dentro de uma pergunta só. Veja que interessante. Às vezes Vários a gente contextos, né, Vitor Hugo, dentro dessa mesma pergunta, né? Porque mexe bastante, né? Quando a gente fala de que a gente quer dar orgulho para as pessoas, isso está muito ligado com as nossas crenças, com a nossa criação, né? Então, entendo você perfeitamente, tá? Mas o importante é o seguinte, é o seu sonho ou o sonho dos seus avós? Que era o sonho deles, né? Qual é o seu sonho? Você deixou claro na pergunta que é o seu sonho formar em medicina. Mas no final você falou, poxa, mas é para dar orgulho para os meus avós. Mas você quer isso de fato? Você fecha os seus olhos quando você para e mentaliza o que você quer para sua vida. Você se vê, de repente, daqui 10 anos passando por uma outra pandemia e dentro de hospitais fazendo isso? Porque nada vai ser fácil. Acompanhe comigo. Ser rico é difícil, não é difícil, Daniela?
É difícil, tem que trabalhar bastante. Eu Quando não eu falo tenho muita experiência de ser rica, porque eu ainda estou tentando, né? Vamos lá. Sim, mas historicamente, ser rico é Sim, difícil. é muito Ser árduo, pobre na verdade. Também é difícil. também é difícil. Ser fitness, manter um corpo saudável, é difícil. Nossa, nem me fale. Eu estou tentando, acho que desde quando eu nasci não consegui ainda, entendeu? Tá E ser difícil. gordo, obeso e não Pior conseguir amarrar também, um porque tênis, também é é difícil. difícil. Exato. Então, qual difícil você vai escolher? Uma coisa é certa, você nunca vencerá os estudos nem o trabalho. Importante você definir metas, blocos de estudos. Se você não consegue se manter 100% focado, eu não consigo manter 100% focado. Por exemplo, eu escrevi esse livro. Só que eu não escrevi esse livro da noite para o dia, mas eu escrevi um capítulo, depois eu escrevi o segundo capítulo. Primeiro de tudo, eu escrevi os temas. Opa, eu vou falar isso, isso, isso. Aí depois eu comecei a conectar os pontos e comecei a fazer cada capítulo. Então, é como na mágica. Como foi aparecer o helicóptero? Como é fazer uma mágica com cartas? O efeito é a preparação não tem muita diferenciação ali. A dedicação é mesmo, você tem que se dedicar. Então, o que eu te falo é o seguinte: separe em horários. Quantas horas você vai estudar por dia a medicina? Poxa, eu vou estudar 4 horas por dia para passar. Tudo bem, e seja gentil com você. Estuda as 4 horas, de repente 2 horas de manhã e 2 horas da tarde. Às vezes tem alguém aí querendo falar que, poxa, eu quero fazer direito, eu quero passar em um concurso. A gente estava falando sobre isso antes da aula, né? Eu quero passar num concurso, eu quero. Poxa, quanto que você vai ter que pagar o preço? Não existe outro caminho a não ser pagar o preço. Hoje no Brasil, Daniela, muitas pessoas, é uma cultura do brasileiro, tá? E essa cultura do brasileiro vem muito de encontro com o que a gente assiste. Por exemplo, novela. Novela, quando a gente liga a novela, quem que é o bonzinho? Geralmente, aquele bonzinho é aquele cara que sofre a novela inteira, porque gera conexão. E depois, no final, o bonzinho faz o quê? Ele sempre se sai bem. Ele sempre se sai bem. E aí, quando fala de um empresário, poxa, o empresário geralmente é o quê? Às vezes é o cara mau, é o cara. Então, a referência hoje no Brasil, por conta do quê? Por conta das crenças que existem. Então, a gente tem que entender isso daí. É importante a gente entender que o que você quer para a sua vida está dentro da sua essência e a gente envolver com movimentos você as médias das 5 pessoas que você convive. Com quem você está convivendo? Quais são as pessoas que você está convivendo? Isso daí vai influenciar muito no seu sucesso. Eu costumo dizer, eu tenho a minha noiva, ela é servidora pública, então hoje eu vejo tanto que ela estudou, quantas horas ela ficava estudando, e até hoje trabalhando um monte num tribunal de justiça. E eu vejo assim, ó, ela pagou o preço, só que é o preço que você vai ter que pagar que muita gente não quer pagar. Só que lá na frente a conta fecha. Eu falo, lá na frente a conta fecha. Hoje eu consigo escalar o meu negócio, Daniela, com escola online, com alunos em vários países, e depois eu vou abrir uma exceção aqui para vocês, as inscrições de quem quer aprender mágica para a escola. Por conta do quê? Por conta eu fui estudar, eu sentei a bunda na cadeira e estudei, tive que pagar o preço de estudar Tudo, na mágica, verdade, né? A gente tudo tem na que pagar o verdade. preço. Tudo, na verdade, tem um preço. É Então, o assim, preço da dependente do dedicação. seu sonho, a pergunta da Maria Eduarda, né? Mas se você que está É, tendo o seu sonho, que você não consegue focar, seja gentil com você. Usa a sua agenda como a sua aliada. Tenha um planejamento semanal. Organize os seus horários de estudos. Acredite no que você gosta. Vitor Hugo, todo dia você acorda motivado? Não, eu sou um ser humano, eu não sou um armário. Isso daqui não tem sentimento, ó. Isso aqui não tem sentimento. Agora você tem sentimento. Você vai ter dia que você vai acordar de saco cheio que você não quer fazer. E por que você vai fazer? Porque está dentro do seu propósito. Se o seu propósito for ajudar as pessoas e salvar a vida de pessoas, é incrível. Nem todos os dias eu quero postar conteúdo aqui, ó. Eu tô com pique para postar conteúdo aqui. Mas todo santo dia, se você entrar no meu Instagram, eu tô falando sobre foco, produtividade, gestão do tempo, inteligência emocional. Por quê? O meu propósito é ajudar várias pessoas a não ter ansiedade,
a conseguir escalar melhor com o digital, é conseguir ter mais foco para ter mais produtividade, melhorar a qualidade de vida mesmo. É isso Vamos aí. para a próxima? Vamos Tem a lá. pergunta da professora Sidneia, ela pergunta o seguinte: existe mágica para ser feliz? A gente vive momentos felizes. Eu acredito muito que a gente vive momentos felizes. A nossa vida não é em linha reta. Existem os altos e baixos, né? Mas a mágica para você ser feliz é você viver bem, viver leve. A felicidade, eu falo, felicidade não tem nada a ver com dinheiro. Tem com você estar bem com você mesmo, com as pessoas ao seu redor. Por exemplo, quando me deu a crise de pânico, eu morava na praia, próximo da praia, e eu via e enxergava aquele mar lindo. Só que eu não conseguia, eu olhava o mar, só que eu não conseguia interpretar isso na minha mente, porque eu não estava bem comigo mesmo. A pergunta é, como que você fica bem com você mesmo, no seu interior? Olha só, Mirella colocou assim, como ter saúde mental em meio a essa pandemia? Depois Antes, eu vou, depois, só porque já tem sentido com o que eu vou é que falar. você está vendo A lá saúde... embaixo, eu já não cheguei aí. Eu estou lá em cima ainda, perto da Sidneia e da Sérgio. Eu ainda não desci a rolagem, mas vamos lá, pode fazer a conexão da pergunta. Veja bem, eu estava no lugar olhando aquele mar, só que eu não estava me sentindo bem, porque o meu interior não estava bem. A minha mente, minha saúde mental não estava bem. Minha saúde emocional não estava bem. Como ficar bem? Eu recebi um áudio aqui, acredito que muitos receberam um áudio de um médico de Catanduva, a gente estava falando sobre isso, né? E minha mãe mandou aquele áudio. E quando eu entendi, pô, chegou aquele áudio, o que vem na minha mente? Observa, opa, eu perdi o meu amigo, o pai do meu amigo que faleceu semana passada. A minha mente começa a fazer várias conexões. Poxa, e isso desperta o quê em mim? O medo. Pô, eu tenho os meus avós que moram aí, que moram em Catanduva, eu tenho os meus pais, eu tenho os meus amigos, tem vocês, não é verdade? Eu começo a conectar. E aí, você tem duas opções. Ou você absorve isso, Mirella, como uma esponja, se absorve isso tudo para você e você vai ficar fechada com medo, ou você canaliza. Eu aprendi a canalizar. Vitor Hugo, mas você não tem sentimento? Eu tenho sentimento. É em ver. Quando eu recebi esse áudio da minha mãe, eu falei para ela: você está se cuidando? Assim como eu estou me cuidando também? Estou me cuidando. Tá bom, então se cuida e vamos orar. Não tem outro caminho a não ser orar. Orar para conscientização, para empatia. Só que eu tenho que canalizar. Porque se eu absorvo aquela mensagem dentro de mim, aquilo ali, eu não ia conseguir ter energia agora para falar com vocês, porque eu ia estar fechado. A minha saúde mental ia estar o quê? Esgotada, desgastada. Então, não absorve tudo que você vê. Se você acorda, eu costumo dizer, Daniela, se você acorda todo dia cedo, você toma uma dose de uísque? Não. Então, por que muita gente acorda e já pega o celular e nem cumprimenta o marido e a esposa que está do lado? Ou nem fala bom dia, né, Vitor Hugo? Faz Nem tanta fala falta, bom às dia. vezes, dentro de casa, né? Aí, depois de anos, chega lá e fala assim, poxa, o meu casamento acabou. Claro, não acabou do dia para a noite. O meu filho virou, pô, se perdeu. Mas não é do dia para a noite. São escolhas que a gente faz. Como Tudo é uma controlar a saúde? construção constante, né? Tudo é uma construção. Como controlar e ter saúde mental em meio da pandemia? Ter momentos de relaxamento, de respiração, colocar a mão no peito e respirar, se concentrar com você mesmo. Isso daí é fenomenal para você se blindar de todas as informações que vêm e ter empatia, o cuidar e ser cuidado. Cuidar das pessoas, mas entender que você não consegue salvar ninguém, sabe? Você não consegue, eu não posso fazer nada pelos meus avós a não ser falar, poxa, se cuida e orar por eles, entende? Na gravação dessa aula eu tenho uma tia que está internada, entende? Mas, cara, o que eu posso fazer? Nossa vida ela tem que continuar. Como ter a saúde mental? Respirar, orar e fazer a nossa parte. Ó, vamos para a próxima Ó, pergunta. Eu estou indo aqui na sequência, você já deve estar lendo o que está lá embaixo. Vamos lá, mas eu vou... Não, sem problema. Eu estou no José Reinaldo Soares. Ele fala assim: o senhor, olha quanto respeito. Nossa, o senhor tem alguma dica para aumentar o autoconhecimento?
Porque a gente fala da questão do autoconhecimento, lembra que nós comentamos que é muito importante, porque o aluno ele teve que aprender a estudar sozinho também, né? Nessa pandemia. Ele não tem a presença do professor presencialmente aí em sala de aula, e então ele teve que aprender a estudar de uma outra forma, com outro formato, né, Vitor Hugo? A buscar mais informações, né? Com certeza. Autoconhecimento é o pilar central da inteligência emocional. Você só consegue dominar suas emoções se você conhecer elas. A gente não consegue dominar as emoções, ter conhecimento de cada situação se a gente não tiver o autoconhecimento, se conhecer, olhar para dentro de nós. O maior concorrente nosso, ele está dentro da gente. O maior concorrente está no espelho. O jogo é você versus você. Como desenvolver o autoconhecimento? É você fazer algumas perguntas para você. Depois, se você permitir, Daniela, eu vou deixar um e-mail, vou deixar o meu e-mail. Se quiser colocar depois no chat, pode colocar, e depois se quiser enviar para mim para o WhatsApp, eu coloco nos grupos dos professores das salas de aula, sem problema. Maravilha. Tá bom? Eu vou montar um e-book com algumas ferramentas de autoconhecimento, porque de repente eu vou falar em 1 hora aqui, 50 minutos, eu não vou conseguir passar para vocês. Importante, de repente, se você está anotando aí, isso daí é fundamental. Eu anoto tudo, ó, eu tenho todo o meu script aqui anotado para todo lado. Só que eu vou deixar um e-book para você com algumas ferramentas para como você desenvolver seu autoconhecimento. É você parar e perguntar para você, tá, o que eu quero para mim? Qual é o meu limite emocional? Qual é o meu limite daquele cara que chega e fala comigo e que me desestabiliza emocionalmente? O que me deixa chateado? O que o meu filho faz ou o que o meu pai faz que me tira a paciência? Quais são os meus limites? Isso você vai conseguir entender e saber assim, peraí, tá bom, isso daqui eu não preciso mudar, porque isso daqui não tem a ver com o meu propósito de vida, mas eu preciso desenvolver essa área, eu preciso desenvolver mais resiliência, eu preciso desenvolver mais paciência com o meu pai. Como que eu vou fazer isso? O que eu preciso fazer? É autoconhecimento. Isso, veja só, você começa a controlar suas emoções. Porque controlar as emoções não é só Tony Robbins, um treinador internacional, top. Ele fala, antecipação é poder, reação é fraqueza. A emoção, quando chega alguma coisa até você, não é a sua reação, é como você lida com ela. Os seus eventos. Você está aí dirigindo a sua moto, o seu carro, descendo a Rua Brasil, uma pessoa vira, te fecha. Você tem várias situações. O que você vai fazer? Você vai xingar? Você vai brigar? Você vai fazer o quê? É o tipo das suas emoções, você se conhecendo, se isso vai te afetar. Talvez você vai deixar o cara passar. Talvez você vai brigar com o cara. Então, o autoconhecimento... Depois eu vou deixar uma ferramenta, um e-book, então... pode ser mandar lá no meu Instagram, depois no meu direct, o seu e-mail, tá? O seu e-mail, manda o seu e-mail para lá, o seu e-mail ou o seu WhatsApp, o seu e-mail é melhor. Daí nós vamos mandar esse e-book para vocês, com várias ferramentas de foco, de inteligência emocional e gestão do tempo. Porque a coisa mais preciosa que você tem, acredite, são as 24 horas no seu dia. E isso, você tem as 24 horas, eu tenho as 24 horas. Hoje eu postei, Daniel, não sei se você viu, eu postei sobre acordar às 5 horas da manhã. Eu vi, porque eu tenho o hábito de ver o Instagram de manhã. Vi isso. Tem aquilo, poxa, tem muita gente que entra na modinha, pô, eu preciso fazer, acordar às 5 horas da manhã, eu preciso tomar banho gelado e tal. Isso daí desenvolve muito a parte de competências dentro de você. É importante, mas não é isso que vai fazer você ser mais produtivo, ser mais focado. Não é verdade? Vamos lá, mais alguma pergunta? Agora tem a professora Sérgia. Vitor, boa tarde. Sinto que tem alunos sofrendo muito com a pandemia. E isso tem refletido no engajamento escolar. Você tem alguma dica para que isso não ocorra? Em todas as áreas, tá afetando muito a parte de distração, tá? Sérgio, eu entendo que você, como educadora, você quer o melhor para os seus alunos. Assim, eu, como palestrante, como educador, como fazer treinamento motivacional e tudo mais. A única coisa que a gente não consegue fazer é a parte deles.
eu não consigo fazer a sua parte, você não consegue fazer a minha parte. O que pode fazer é cada vez mais trabalhar uma projeção de vida em cada um. O que você quer? Veja bem, eu estudei, eu fiz inglês aí na Roma Amazonas, no CNA, eu não sei falar, eu não sabia falar inglês, sabe? Naquele momento, para mim, não tinha claro o que eu queria. Mas depois, agora, ano passado, quando eu fiz uma palestra que eu precisava do inglês, eu falei, caramba, meu, olha como fez falta. Então, é trabalhar mesmo uma projeção de vida neles. Trabalhar uma projeção de vida em cada um. Isso não só os alunos, mas os educadores também estão tendo muito esse abalo de desestrutura, de falta de concentração. Hoje eu tenho meus cursos online. Vejam bem, eu acompanho e monitoro. Opa, você fez a ferramenta, você fez a atividade, você está fazendo, porque precisa fazer. E cada vez mais os exercícios e o acompanhamento, isso daí é crucial para ter um resultado muito bom. Tem a Rayane Gomes, tá? Do segundo e 6. Tenho medo de perdas. Todas as vezes, como faço para tirar isso na cabeça? Muitas vezes acontece, né? A pessoa tem esse medo e fica de forma constante pensando nisso, né? Aí precisava ver qual o tipo de perda que ela tá com medo, né? Se é perder algum familiar, se é perder um serviço, se é perder um relacionamento. De repente a pessoa vive num relacionamento ali que não é bacana, mas que fica com medo de perder aquilo ali. Cara, tudo passa na nossa vida, tá? Então é importante a gente entender que o medo ele paralisa. O medo ele faz você procrastinar. O medo ele é importante, tá? A história do pânico, voltando na amígdala cerebral, é o quê? Se eu tô andando aqui na frente e eu vejo uma onça solta, você tá andando ali lá embaixo, no conjunto esportivo, você vê uma onça. O que você vai fazer? Vai ativar o seu medo. Você vai ter um tipo de reação. Você vai correr. Você vai enfrentar a onça. E quando você tem o medo, ativa essa amígdala. Só que na maioria das vezes, muitas pessoas elas ficam paralisadas, não realizam de fato o que elas querem por conta desse medo, porque o medo ele paralisa. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que estão paradas profissionalmente, que trabalham com shows e tudo, por ter medo de aprovação. Falta de aprovação. Será que se eu vou falar alguma coisa, será que isso daí, será que eu vou fazer um vídeo na internet? Será que eu vou ser criticado? Cara, eu tô nem aí com o que as pessoas vão falar. Importante para mim, para eu me desbloquear. O que você precisa fazer para você superar esse teu medo? Agindo. Veja bem, existe um ciclo que acontece. Você tem um sonho. Esse sonho, você transforma ele em projeto. Um sonho e um projeto. Esse projeto, você desce aqui, você tem uma ação, você se movimenta. Quando você se movimenta, você tem esse sonho, você tem um tipo de resultado. Seja esse resultado bom ou não tão bom. E quando você tem esse resultado, você volta e faz o ajuste. Como não faz esse ciclo rodar? Quando você não tem ação. Quando você só tem o sonho, faz um planejamento, mas não age. Por quê? Por conta do medo. Medo do quê? De não ser aprovado, medo de ser criticado, o que as pessoas vão falar. O medo paralisa. A melhor forma é agindo, é se movimentando. Aí nós temos aqui agora o Matheus, novamente, se você sabe fazer alguma mágica de hipnose. Legal. A hipnose tem a conexão com a mágica, sim, algumas pessoas aí fazem isso muito bem feita, né? Mas na parte da mágica, você vê que a hipnose, só para a gente entender, quando você para na frente da sua televisão, você liga o Netflix e você liga um filme e você está assistindo aquele filme, você automaticamente você já está hipnotizado ali, concentrado naquilo que está acontecendo. Mas tem os níveis de hipnose, né? Então a gente fica hipnotizado aqui, ó. O celular te hipnotiza, né, muitas vezes. Nós temos o Vinícius. O Vinícius fez uma pergunta muito legal, acredito que seja um pouco pertinente ao assunto da professora Sérgia, tá? Uhum. Um link para o assunto dela. Como posso fazer uma melhor gestão de tempo para conciliar estudo, as aulas e a vida pessoal?
É uma questão muito séria isso, porque todo mundo tem muita coisa para conciliar. E isso eu acredito que seja uma dificuldade muito grande, né? Nós conversamos ontem sobre isso. E que Demais. muitas vezes a gente fala assim, olha, às vezes não vai dar conta, eu não vou dar conta de fazer tudo que eu tenho para fazer, e aí eu tenho as minhas atividades, eu tenho a minha família, eu tenho a minha vida pessoal também, né? Como que eu faço essa administração do tempo, né, na verdade? Exatamente. Vamos lá. Você tem as 24 horas por dia. É saber mesmo organizar isso daí. Alguns passos importantes. Primeiro passo, aprender a falar não. A falar não para algumas pessoas e situações. De repente, a gente está procurando agradar muitas pessoas, ajudar muitas pessoas, só que, peraí, muitas pessoas têm que correr com os próprios pés. Primeiro passo. Segundo passo, você precisa ver se você está sendo multitarefas, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Isso daí não dá certo. Importante fazer uma coisa de cada vez. Não é fazer uma coisa o dia todo. Não. Faça uma coisa de cada vez. Clareza no que você quer. Eu vou ensinar, se você permitir, Daniela, eu vou mostrar o jeito que eu monto a minha agenda. Claro, claro, fique à vontade. Você quer que ficar em tela cheia? Não precisa, não. Vou explicar aqui que eles vão entender isso daí. De forma é ter clareza no que você quer. O que eu sempre faço, a clareza ela é como se fosse um combustível dentro da sua vida. A clareza ela vai te mostrar o que você quer e o que você não quer. Clareza dentro do seu relacionamento, clareza dentro da sua saúde, clareza dentro da sua profissão, clareza nos seus estudos. Tá? O que você quer para você? Quais são os seus estudos? Então, observe bem. Eu chego no domingo à noite e pego uma folha de sulfite em branco e escrevo várias coisas. Eu vou pegar aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, aqui tá aqui, ó. Aqui, ó. Eu escrevo no meu caderno. Então, o que eu preciso fazer? Semana por semana. Toda semana eu escrevo aqui. Por exemplo, eu escrevi palestra Elias, dia 9. Eu coloquei. Então, eu escrevo tudo que eu tenho que fazer numa folha de sulfite. De repente, dá uma, duas. Essa semana, 2 folhas no meu caderno. Eu pego todas essas coisas que eu tenho que fazer e eu distribuo dentro da minha agenda. Tem gente que gosta de usar agenda de papel. Eu uso o Google Agenda. Google Agenda, uma ferramenta de graça que tem. Pode usar o calendário do próprio celular também, que funciona. Calendário do próprio celular. O que eu faço? Então eu tenho uma palestra com Elias Nechard, 1h30. Só que eu vou entrar 1h15. Então, eu já tenho organizado. Ou eu costumo almoçar 12h30. Hoje eu almocei mais cedo, porque eu tinha esse compromisso com vocês. Então, eu faço atividade física 5 vezes por semana. Isso é inegociável. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu tenho que ler um livro. Quantas páginas eu vou ler por semana? E eu tenho tudo organizado dessa forma, mas primeiro passo, eu coloco tudo numa folha. Eu anoto tudo que eu vou fazer durante a semana e distribuo dentro da minha agenda. E distribuindo dentro da minha agenda, eu consigo ter esse direcionamento. Opa, peraí, mas na quinta-feira eu não vou ficar olhando o grupinho de WhatsApp de manhã, porque eu preciso estudar para o meu novo projeto, eu preciso dar assessoria para os meus alunos, eu preciso responder e-mails, notificação de celular, eu deixo o meu WhatsApp, o meu Instagram, eu não deixo a notificação aqui. Pipoca muito e isso me tira do foco. Então, como você pode ser mais produtivo? Não é o tempo que você fica dormindo, vou dormir menos. Eu acredito que o sono, para mim, principalmente, ele me recarrega. Então, para você, como você se sente bem quando você acorda? Qual é o seu ritual matutino? O seu ritual matutino, ele diz muito sobre o seu dia. Se você acorda cedo e já sai desesperado, pega um pão, toma alguma coisa, já vai, não está nem saindo as pessoas, né? Ou pelo menos fica ali em casa, rodando telefone, vendo um monte de mensagem ali, um programa de televisão que te suga energia, cara, o teu dia ele vai começar achando que
e você está dentro de uma bolha de coisas ruins, tá? O que eu faço? Eu tenho um caderninho, eu com a minha noiva, a gente tem um caderno, a gente abre, como não é esse daqui é um caderno também, e tem um embaixo do computador, mas a gente abre um outro caderninho, tipo Minuto de Sabedoria. Todos os dias a gente lê essa mensagem. Opa, a gente lê essa mensagem, respira, faça a minha higiene e tal. Só depois eu pego o meu celular, que está carregando longe da minha cama. O celular está carregando longe da minha cama. Eu tenho que dominar o meu celular, senão ele vai me dominar. Eu sei que é o meu trabalho. Então, isso é muito importante para você ter um ritual. Quantos dias você vai fazer atividade física? E é cumprir a agenda. Mas, Vitor Hugo, eu estou ali, estou trabalhando e, de repente, surgiu um imprevisto, que a minha avó, ficou mal, eu preciso levar minha avó no hospital. Mas eu assumi aquele compromisso. Tá tudo bem. Seja gentil com a sua agenda. Seja gentil com você mesmo, sabe? Então, tá tudo bem. Remarque um compromisso. Mas não fica se sabotando. É muito legal. Vou deixar uma ferramenta de sabotadores. O que é sabotador na sua vida? Se o celular, se de repente o teu amigo que você fica conversando, que aquela pessoa ela só te suga para baixo, se é um sabotador, como que você vai neutralizar? Você vai trocar por qual amigo? Isso é importante. A gente tem a pergunta agora da Tamires, né? Ela fala assim: como posso perder o medo de dar um passo para frente? Dando passo para frente. Não tem como você não dar um passo para frente, Tamires. Se você não dar um passo para frente, a gente está parado. A nossa vida, ela sempre vai acontecer os altos e baixos, os altos e baixos. A nossa vida... Não, eu vou pegar um negócio aqui para vocês, eu vou mostrar, vou contar uma história para vocês. O medo, eu entendo. Só que você precisa parar e pensar assim, tá, eu vou dar um passo para frente em qual área da minha vida? Qual área da minha vida eu vou dar um passo para frente? É importante entrar nessas janelas que a gente chama de, como se fosse de foco total. Opa, eu vou me dedicar ao meu serviço, eu vou escrever o livro. Gente, eu escrevi 2 livros na pandemia. Mas sabe por que eu escrevi 2 livros na pandemia? Porque eu estava aqui parado dentro do escritório. Eu peguei e escrevi. Falei, eu vou escrever os 2 livros e escrevi. Agora, se eu tenho outras coisas para fazer, se eu estou viajando, um monte de coisa, eu ia conseguir? Não. Mas eu falei, ou eu vou escrever, ou eu vou ficar rodando grupo de WhatsApp e Instagram. Então, assim, fiz uma coisa que estava dentro do meu propósito. O melhor passo para você seguir em frente é se movimentar. Você vai ter um resultado. Nem tudo é perfeito. Esse livro eu editei já, o primeiro. Que eu passei, vender um monte e tal. E aí depois eu, não, mas preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo. E melhorei. Tá tudo bem. A nossa jornada ela é linda. Respondendo aquela pergunta, né, de felicidade, eu acredito que o sucesso e a felicidade, eles estão no caminho da jornada. Não é só na conquista. Não é só a hora que você chega e comprar um carro dos seus sonhos. Não é só... Isso daí é a parte básica do negócio. Eu falo para você de experiência própria, sabe? O negócio, o sucesso e a felicidade, eles estão no caminho da jornada. É o agora. Esse momento que a gente está falando aqui é um momento único. Esse momento ele não vai voltar mais. Você pode chegar, você pode assistir várias vezes o mesmo vídeo, mas esse momento aqui é único. Tá? Não vai poder interagir, né? Não vai poder participar. E a gente, assim, é o nosso momento, é a nossa energia. Veja que interessante. A gente sabe o que precisa ser feito. Por exemplo, eu quero emagrecer. Eu quero e estou emagrecendo. Eu estava com 6 quilos a mais, eu estou emagrecendo. Então, eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer o quê? Vou tomar menos cerveja, não vou cortar, porque eu gosto, moro num lugar muito quente, gosto de doce, vou comer menos. Mas eu tenho que fazer. Eu tenho que controlar minha mente. Olha só, o Rum que até falou, né? Perder o vício do celular, o que mais me atrapalha. E atrapalha. E atrapalha igual muito. A história do doce, é igual a história de emagrecer. Se eu tivesse comendo doce, eu ia fazer o quê? Eu ia continuar engordando. Eu tive que o quê? Parar, tive que me controlar. O que o nosso amigo Rum que precisa fazer? Diminuir, colocar. Tem um alerta, tem muita gente que nem sabe, mas tem um alerta no WhatsApp, no celular que você consegue ficar assim. Se chegar 2 horas,
o aplicativo ele vai apitar e vai te mostrar. Você quer continuar? Opa, peraí, eu já fiquei 2 horas no Instagram. Então, hoje chega. Eu tive que fazer isso, Daniela. Eu tive que fazer isso, porque eu ficava o tempo todo. Eu trabalho com isso daqui. Então, chega a noite que eu faço, eu deixo no celular. O que é inegociável na sua vida? Para mim, quando eu comecei esse meu relacionamento, da minha noiva e tal, pessoa que a gente se dá muito bem, eu falei para ela, falei, cara, eu preciso almoçar e jantar em paz, sem celular na mesa. Isso daí, hoje, pra gente, assim, a gente senta, e não é aquela coisa de sentar na frente da televisão, a gente senta e olha um dentro dos olhos do outro, e começa a conversar e almoça em paz. O que é inegociável para sua vida, né? Show. Tem Vamos uma lá. pergunta da Júlia. Eu vi, peraí, Daniela, só um minuto. Eu vi que um amigo falou que ele é amigo do meu avô. Pô, um grande abraço aí. Ó, tem um comentário que eu vi aqui embaixo do professor Dito, Tá. do Dito Lenoy. Ele falou: feliz por ver que você evoluiu. Foi meu aluno no curso de educação física. Ô, Ditão, claro! Eu fiz educação física. Ó, sua mágica é que te faz feliz. O Dito, lembra-se dele? Ele é nosso professor aí no Elias Nechar. Abraço pro Dito. Educação física é um curso que eu fiz durante 1 ano e meio. Eu não concluí o curso, não tenho orgulho disso, né, cara? Mas uma coisa é que são escolhas. Chegou no momento que eu tive que escolher. Ou eu continuava educação física, ou eu mudava e avançava na minha carreira. Daí eu simplesmente abandonei e avancei na minha carreira. Só que eu sempre acreditei que o estudo, ele transforma. Foi aí que eu fiz marketing agora recente, estou fazendo uma pós em neurociência. Um grande abraço ao Dito. Tem a Júlia tá assim, olha, daqui a gente está com várias perguntas e o pessoal tá interagindo, né? Show, isso daí é muito bom. Vamos lá, como podemos destravar esses bloqueios do meio escolar e familiar se é um meio que não tem saída? Pois bem, muitas pessoas fazem essa pergunta quando eu estou em treinamento presencial. Pô, Vitor Hugo, mas como que eu vou distanciar da pessoa que está do meu lado, do meu companheiro que me suga? Como que eu vou fazer isso? São limites que a gente tem que colocar. Por exemplo, eu estou aqui na live com vocês. A minha porta está fechada. O meu alinhamento com a pessoa que trabalha aqui dentro de casa é o quê? Olha, eu tenho uma live. Eu vou sair às 15 horas, 16 horas, a hora que eu sair. Então, ela não pode me bloquear porque eu estou no meu serviço. Então, são regras, são ajustes. Muitas pessoas querem ter mudanças profissionais, mudanças dentro da nossa vida, mas não tem um alinhamento dentro da nossa própria casa. Uma coisa é você chegar para o seu marido, depois chega para o seu marido e fala assim, né, nela, ô, meu bem, você chega e começa a trabalhar à noite sem avisar nada a ele. Você começa lá a estudar, e ele vai falar, pô, mas você não me dá atenção, você não dá atenção para nossa filha e tal, e você fica naquela pilha. O que vai acontecer com o teu relacionamento? Vai desgastar. Se você chega nele e fala assim, meu bem, apareceu uma oportunidade de um novo negócio, um sócio que me chamou de Campinas para fazer uma nova empresa, só que para isso eu preciso estudar durante 2 meses, todos os dias à noite. Então, durante 2 meses, eu não vou conseguir lavar a louça, eu não vou conseguir fazer minha unha, eu não vou conseguir preparar o meu cabelo. Por mim, entendeu? Você precisa fazer isso, você sabe por quê? Porque a nossa qualidade de vida, o nosso ganho financeiro, ele vai subir 100 mil reais, daqui a um tempo nós vamos conseguir fazer aquela viagem dos sonhos, naquele tempo nós vamos conseguir fazer a nossa casa. Precisa estar claro com as pessoas que estão ao nosso redor o porquê que você está fazendo isso. Veja bem, eu estou fazendo isso porque eu vou ter uma recompensa. Nós vamos ganhar com tudo isso. E aí você pode me perguntar, de repente ela pode até completar, outra pessoa falar, tá, mas e quando a pessoa não me apoia, que está do meu lado não me apoia? É triste falar isso, mas acontece muito. Muitos sonhos, os maiores sonhos, as maiores empresas, as maiores missões de vida, elas estão no cemitério com as pessoas que morreram por dentro delas, porque elas não fizeram. E aí é importante a gente trazer dentro da nossa vida o que é importante para a nossa vida. De repente você fala assim, poxa, hoje eu com a minha filha eu não vou conseguir fazer isso nesse meu momento, mas eu tenho este sonho de fazer. Como eu vou desbloquear isso? De repente, não agora.
mas daqui 2, 3 anos eu vou fazer aquilo. E talvez daqui 2, 3 anos você olha e fala para aquilo lá, pô, aquilo lá não é o meu pai. O Dito conhece meu pai. Meu pai estudou no Elias Nechar. Meu pai nasceu Você na Rua comentou Bauru. comigo. Meu pai nasceu na Rua Bauru, lá embaixo, antes do Rio, do lado direito. O sonho do meu pai era ser jogador de bola. Ele adorava, só que a vida dele mudou. Então, é importante a gente fazer, sim, alguns acordos com as pessoas ao nosso redor e uma palavra mágica, respeitando o sistema familiar, uma palavra mágica que é aceitação. De repente, a gente vê os pais, os avós, e a nossa mente hoje, elas têm o quê? Elas têm muita velocidade, nós temos muita informação. Você hoje que está assistindo, você está assistindo pelo teu celular. O seu avô, o seu pai, eles, de repente, nem sabem mexer no celular, ou se sabem, eles não tinham esse recurso. Então, a gente tem que ter paciência com eles, de que respeitar a hierarquia. Acontece muito isso. Acontece muito de jovens ganharem a vida, crescerem e querer ser o pai do próprio pai, ou ser o marido da mãe. E não é. O filho Acontece é o demais, filho. né? Eu falo, Acontece a muito. falta de respeito com a hierarquia familiar, ela é de uma forma constante. A gente sempre, de repente, querer ocupar o lugar do outro, né? Exatamente. E em muitos casos que existe a separação dentro da família, o filho se comporta como o marido da mãe. Cara, filho tem que ser filho, assim como mãe tem que ser mãe. Por mais que nós lemos uma passagem esses dias que fala o seguinte, né? Que até foi num filme que passou, coisa assim do tipo, quando a criança nasceu, os pais já percorriam um longo caminho. Então, existem sim o aprendizado e a aceitação. Uma Vamos lá. pergunta eu achei meio engraçada, tá um código aqui do LOD 3, né? Eles estão Uhum. perguntando se você tem medo do Mister M. Não. Mister M foi. É tudo como a gente consegue interpretar aquilo ali, né? Eu não tenho. Eu acredito que a mágica é apenas uma ferramenta. A mágica é apenas uma ferramenta para levar o recado. E o Mister M, ele usou a mágica para. Vejam bem, o Mister M prejudicava os mágicos, porque ensinava os efeitos, só que muitas pessoas que assistiam os efeitos nem sabem como era o segredo, só que na mesma forma o Mister M ele serviu como inovação no meio da mágica. Olha que interessante, muitas pessoas estavam acomodadas, sem se movimentar, tipo, acomodadas no meio do mercado, como acontece a pandemia. Aconteceu a pandemia, quantas pessoas que tiveram que se reinventar, que tiveram que mudar os seus negócios, tiveram que migrar para o online. Então, o Mister M foi isso, aconteceu isso, aí foi quando surgiu muito forte o estilo de mágica Street Magic, que é a mágica na rua, o Close-Up Magic, que é essa mágica assim, né? Veja aqui, olha que interessante. Todo ano, eu ia no Hospital do Câncer de Barretos, todo ano, 2 vezes. Quem me conhece sabe que eu adoro trabalho social. Quando eu fui para Angola, fiz evento corporativo, mas eu fiz muito trabalho social. Eu gosto muito, é algo que está dentro de mim. E todo ano eu ia. Só que num momento na minha vida, em 2012, 2013, eu queria parar de fazer mágica, porque eu não sabia se era esse o meu propósito de vida. Porque a gente vai questionar muito isso. E eu queria parar e parei. Durante 2, 3 meses eu parei. E bem nessa época que eu parei, a mulher ligou. Tá, Vitor Hugo, vem fazer uma apresentação aqui pra gente, tal, tem várias crianças, porque eu ia na ala infantil, mas não fazia mágica só para as crianças, e para os adultos, porque sempre fui muito forte na área dos adultos. Eu falei, não vou não. Desliguei o telefone. Minha mãe chegou e falou assim, ela falou, pô, Vitor, vai lá fazer. Eu te acompanho, que era o único show que ela me acompanhava, eu já viajava muito. Eu falei, tá bom, vamos lá então. Peguei e tal, a gente foi 100 quilômetros para Barretos. Chegando em Barretos, eu fazia na ala para os familiares. Então eu chegava em um pai, fazia uma mágica, fazia outro e tal. Porque eu tinha acabado, a mulher chegou e falou assim, Vitor, tem um quarto de um menino, ele tem 12 anos de idade. E ele não fala com as enfermeiras, não fala com os médicos, nem com os pais há 2 dias. Quando abri a porta, ele estava lá, ele estava com o negócio no nariz, respirando e tal. Eu cheguei e falei assim, bom dia. E ele não me respondeu. Cheguei na frente dos olhos dele, peguei essa bolinha vermelha e fiz assim, ó.
Na hora que eu fiz isso, esse moleque, ele sorriu, levantou da cama, olhou pro pai dele e falou assim, pai, você viu isso? Olhou para mim e falou assim, faz de novo. Cara, daí quem tava ali perto, a enfermeira, minha mãe, elas ficaram emocionadas, elas saíram, e eu peguei e continuei a mágica. Sabe, eu fiz a mágica ali. E eu saí do quarto e eu fiquei muito emocionado. E eu vim de Barretos até Catanduva, fui chorando, emocionado e trabalhando a gratidão. Aquela criança, ela levantou com a mágica. Só que veja como é a vida e as orações. Eu conto essa história há anos fazendo palestras. E eu não sei o que aconteceu com essa criança. Mas naquele dia, ela me levantou. Porque eu não sabia qual era o meu propósito. E eu vi ali que era mágica, era apenas a ferramenta, independente se era com bolinha, com cartas ou com linha. A nossa vida ela é assim. Os altos e baixos sempre vão acontecer. É como você lida quando está embaixo. E trabalhar a gratidão. Você que está assistindo, pegue a sua mão direita e coloque no seu coração. Coloque a mão direita no seu coração. De repente, segura o celular com a sua mão esquerda. Coloque o seu... E o seu coração está batendo? Tum, 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 tum. Olha isso. Gratidão por isso. Pesquisas mostram que ele bate mais de 10 mil vezes por dia. Muitas pessoas passam o dia sem agradecer por ter acordado. Gratidão pela oportunidade de poder estar aqui ouvindo, assistindo, segurando o seu celular, interpretando dentro da sua mente tudo que eu estou falando. Gratidão por isso. O poder mágico da gratidão. Você vai começar a me acompanhar no Instagram, você vai ver que eu posto direto um pôr do sol, porque eu tiro 5 minutos por dia para simplesmente parar, respirar e agradecer pela vida. E qual que é a ferramenta para você agradecer? Qual o exercício para você agradecer, além de você agradecer a vida? É você parar e agradecer coisas simples de você, agradecer o sorriso da sua esposa, o sorriso do seu marido, o sorriso do seu filho. Agradecer cada pequeno momento. De repente você olha e fala assim, poxa vida, eu tenho um celular para conseguir me distrair, para conseguir aprender. Eu tenho um estudo. Eu tenho as duas pernas, eu tenho os dois, estou andando, e se você não tem, gratidão por ter a sua vida. Então, trabalha a gratidão diariamente. É como você vai na academia e trabalha o bíceps. É um músculo a ser desenvolvido. A gratidão é isso, é um músculo a ser desenvolvido. Isso aí. Eu tenho uma pergunta aqui da Maria, antes da Maria Eduarda, a gente está quase finalizando, tá? Vou te passar mais algumas perguntas. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui. O pessoal está perguntando sobre o seu livro, tá? Depois legal. lá, você deixa aí para a gente aqui nas nossas postagens, entendeu? Tá. O que você acha do Chris Angel? Chris Angel, eu acho muito legal. É um cara que fez muito pela mágica. Não gosto do estilo de mágica dele, que tem muitas edições de vídeo. Não é o estilo de mágica que eu sigo. Prefiro o David Copperfield, mas admiro e respeito muito. É um baita profissional. A gente tem uma pergunta da Maria Eduarda, a mesma aluna que fez a pergunta da medicina, para você do estudo de medicina. Ela fala o seguinte: eu estou meio abalada pelo fato de ter perdido 3 pessoas para a Covid em menos de um mês. Perdi um pouco o foco depois disso. O luto, ele existe, né? O luto, ele existe e é importante a gente passar pelo luto. Eu perdi pessoas muito próximas também. Orei por eles e sempre oro, porque os reflexos vêm, principalmente quando você perde alguém muito próximo. Então, viva o luto, só que o luto, ele também tem um prazo para terminar. Se a gente ficar só rodando em cima daquilo, como que trabalhar isso? Olhar pelo legado que essas pessoas deixaram. Se são as 3 pessoas tão importantes na sua vida, o que eles te ensinaram? E levar. A tua vida é uma folha de sulfite em branco. O que você faz daqui um segundo é você que escreve. Então, é olhar com compaixão, com respeito, com admiração, viver o luto, mas tocar para frente.
seguir firme. De repente, essas pessoas elas deixaram um legado para você, um recado, para você passar isso para as outras pessoas. Sinto muito. Sentimentos, né? Sentimentos a todos que perderam, né? Tem tantas pessoas aqui. A gente tem então, várias famílias, né, que estão passando por isso nesse momento, né? Muito, muito, muito. Vitor, a gente tem aqui um comentário de um aluno, ele falou assim, ó, o senhor, eu acho tão bonitinho quando eles colocam isso, o senhor já ouviu falar sobre detox de dopamina? Sim, a dopamina, ela é um hormônio, né, um neurotransmissor, então ela tá ali, é importante, tudo que é em excesso não vai fazer bem, não é verdade? Se você ficar 10 horas na academia treinando, não vai fazer bem. Se você ficar 10 horas no Instagram, não vai fazer bem. E o Instagram, as redes sociais, ela libera vários, né, dopamina, então a serotonina é muito importante para a nossa vida. Então, tudo é o equilíbrio, tá? O equilíbrio, ele é muito importante. E aí vem na parte do autoconhecimento. Como que você pode melhorar, como você vai se conhecer para você colocar limites na sua vida, tá? Lembre-se bem, se você ficar trabalhando o dia todo, você não vai ter tempo para cuidar da sua saúde. Se você ficar em casa, braço cruzado, esperando uma solução, pô, a solução ela não vai surgir assim, como mágica. Cara, até mágica eu preciso me movimentar, preciso criar meus produtos online, porque não existe algo assim. Então, precisa equilibrar profissional, com pessoal, com parte financeira, que é importante, com parte de saúde, tudo com alimentação. E isso daí você vai ver que quando você coloca dentro de uma planilha de roda da vida, você vai ver que existem vários caminhos que você precisou. Peraí, eu preciso diminuir um pouquinho aqui para aumentar aqui. Então, a dopamina pode estar acontecendo isso daí. Está com muita adrenalina em alguns lugares, em alguns pontos, que é importante, só que voltar para o equilíbrio. O José Reinaldo Soares, que fez o comentário que o pai dele é seu fã e que eu acho que trabalhou com o seu avô, né, no Aires, acho que foi isso. Sim, aí a Adriana fez um comentário, a Adriana Farinaz, ela é nossa orientadora educacional, tá? Ela fez um relato, eu já vou estar finalizando com a última pergunta aqui do Hulk, e eu vou fazer uma junção dos dois comentários da Adriana, tá bom? Acho mais fácil. Ela colocou assim, ó, é difícil as pessoas entenderem que há uma diferença grande entre eu falar que vou mudar e demonstrar isso com ações concretas. Aí ela colocou assim, tem um cara que gosto muito, Viktor Frankl, ele fala sobre esse nosso sentido da vida. Encontrar sentido nos problemas e dificuldades faz a gente enfrentar melhor tudo. Encontrar sentido nos problemas e dificuldades faz enfrentar melhor tudo? Uma pergunta ali, né? Eu, praticamente, não conheço o Viktor Frankl, não vi ainda, tá? Mas é exatamente isso. O que acontece? As pessoas são motivadas por resultado. O que vai motivar o ser humano é o resultado, né? Por exemplo, não existe nada motivacional para motivar as pessoas. Olha que interessante. O que motiva são os resultados. Se você se compromete, fala assim, eu quero emagrecer, e você amanhã sobe na balança e emagrece 200 gramas, você vai se motivar. Você tem que também ser realista. Se você parar e falar assim, poxa, eu quero emagrecer 10 quilos, mas no primeiro dia emagrecer 1 quilo, não vai dar. Tem que ser realista. Então, o que motiva as pessoas são os resultados. E os resultados, isso daí vai trazer algo concreto para você, né? Então, de que forma vai trazer? Quando você olha um resultado que você teve, quando eu olho um resultado de uma mágica, quando eu falo, poxa, imagina isso daqui, ó. Vou dar um exemplo aqui para você. Imagina eu pegar uma carta de baralho, né? Pegar o 10, fazer assim, e transformar no 5, né? Pegar o 5, fazer assim e transformar. Isso daqui é o resultado final. Só que quantas horas eu tive que treinar para isso? Então a gente precisa sim. E são nas dificuldades, eu acredito, é igual feijão. O feijão cresce onde? Na pressão. A gente precisa estar sempre
em movimento. E aí, respondendo aquela pergunta, Daniela, que uma menina falou, que não conseguia se movimentar, o que fazer? Precisa se movimentar para ter um tipo de resultado. E são nas dificuldades, os obstáculos que surgem. Você sabe que eu costumo dizer aqui, ó, eu tenho uma linha, né? Olha só que interessante. Uma linha. Imagine essa linha sendo a sua vida. Opa, você está aí assistindo da sua casa, do seu trabalho, em algum lugar, você imagina essa linha no sendo seu a sua vida. sofá, deitado na sua casa, tá de boa. Olha só, você pega essa linha, o que acontece na nossa vida? Na nossa vida surgem problemas. Na nossa vida profissional, pessoal, surgem dificuldades. O que acontece no nosso dia quando a gente acorda com aquela notícia desagradável? A nossa vida fica assim, não fica? Despedaçada, desmotivada. Você fica chateado. Mas o que fazer? Ficar com os braços cruzados esperando uma solução adianta? Não adianta. Mas quando tem fé, quando você acredita em você, quando você acredita em uma força maior, quando eu falo fé, eu não falo de nenhuma religião, e sim na sua, no que você acredita. E principalmente quando você tem a união. Essa união é a parceria com algumas pessoas, com alguns familiares, pessoas próximas. Quando você tem união, quando você tem foco no que você quer, você consegue superar obstáculos, problemas e dificuldades. A linha da vida, ela está na mão de cada um. Essa linha aqui simboliza o que eu falei sobre os altos e baixos na nossa vida. Simboliza sobre a gente desenvolver autoconhecimento, sobre a gente lidar com cada obstáculo. É enxergar a pedra, aprender como lidar com elas. Todos nós estamos passando por esse momento da pandemia. Estão todos afetados. Mas o que você faz? Se você absorve ou se você canaliza? Como você interpreta tudo isso? A sua empatia, a sua compaixão com as pessoas ao seu redor. É isso aí. Que legal, ó, o que falando, tem bastante coisa. Eu vou deixar, tem alguma dica de tentar não ter medo de fracassar ou de tentar e não conseguir? Vou te falar, Gisele, você vai ferrar tudo mesmo, não tem como, vai errar, vai quebrar a cara muito. Não existe sucesso profissional e pessoal se não quebrar a cara, não existe. Não existe eu fazer a mágica perfeita logo de cara. Não existe eu fazer uma palestra logo de cara. Não existe. As pessoas, elas não fracassam, elas desistem. O que eu falo para você, não desista, vai lá e faz. Qual é o seu sonho? Seu sonho, de repente, é gravar um vídeo na internet? Pega o seu celular e grava. Só que não fique com bloqueios do que... O que será que as pessoas vão achar? Será que eu estou bem? Será que a minha voz vai sair boa? Será que a pessoa vai falar que meu cabelo não tá bom? Será que a pessoa... Cara, arrisca. Ajuste durante a jornada. O medo de fracassar não pode ser o maior medo de vencer. Quando você para e olha para sua vida 5 anos atrás, quem era você? Quando você olha hoje, quem é você? E quando você olha daqui 5 anos, quem vai ser você? Qual é o seu caminho? Qual a sua direção? Uma coisa é certa, se você continuar fazendo as mesmas coisas, provavelmente você vai ter os mesmos resultados. Mas se você tirar uma hora para estudar alguma coisa nova, se você, isso tudo vai mudar ali na frente. Tá bom? Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, não fica com medo por conta de esperando a aprovação das outras pessoas, tá? Eu falo, muitas pessoas falaram para mim, não, vai fazer mágica? Não, tem várias pessoas. Não, vai fazer palestra? Você tá louco. Vai lançar um curso de desenvolvimento pessoal? Para. Quando eu lancei a minha escola online, eu tenho um curso de mágica online que eu fiz um cupom especial para vocês. Ele já tem um valor, já tá,
E se você quer um curso de mágica, são mais de 50 aulas que eu ensino passo a passo as mágicas. Quem gosta de mágicas tem um curso ali. O cupom eu vou deixar aí no final, tá? O cupom eu coloquei Elias Nechar, tá? No Instagram da Escola de Mágica, e é escolademagica.com.br, Escola de Mágica, só acessar lá, coloca o cupom na hora do pagamento Elias Nechar. Se eu tivesse ficado pensando, pô, o que será que fulano vai falar? O que esse fulano vai falar? Eu teria brecado, eu não estaria hoje aqui com vocês. Ah, mas, Vitor Hugo, você tem 32 anos e, cara, escreveu 2 livros. A gente tá falando sobre isso ontem, né, Daniela? Que você tá escrevendo os seus. Cara, Isso. como que eu escrevi os livros? Tirei o projeto, tirei da minha cabeça também o sonho, transformei em projeto, me movimentei. Vitor Hugo, vai sair perfeito? Não vai. Nada vai ser perfeito. Mas você Mas a gente tem que tentar, né, fazer. Vitor Hugo? Uma hora dá certo. Tem que fazer, tem que ter um movimento. Para quem perguntou sobre os livros, depois me manda um direct. O meu pai tem uma ótica ali na Cuiabá, subindo antes de chegar na parada do lado esquerdo, Paulo Ótica. Daí, geralmente, o que está acontecendo durante a pandemia, tem alguns livros já ali com os meus pais, com minha mãe, só combinar, ele leva e já deixa um lá para você lá. Tá bom? É Ok, isso Vitor aí. E no meu Hugo, eu Instagram. Ó, coloquei, Escola de Mágica. Ah, você colocou ali o coloquei o link. link aí para você, tá? A gente pode Bom, finalizar. Se quiser deixar uma coloca o mensagem cupom aí para também, gente. fazendo um favor. Coloca o Como? cupom ali embaixo. Elias Nechar. Tá. Cupom de desconto, né? Porque tem um desconto que eu coloquei um cupom especial para vocês aí, ó. Elias Nechar, o cupom? Elias Nechar, isso. Aí vai sair tudo no maiúsculo, né? O cupom. Ah, tá. Eu coloquei no minúsculo. É tudo em maiúsculo o cupom? Tudo, tudo. Eu acho que é automático, já vai no maiúsculo lá. Eu Para coloco quem quiser. novamente, tá? Maravilha. Guarda um instante só. Ah, precisava tirar um print aí, né? Ah, quem tirou e me marcou aí, meu Instagram é esse daqui, ainda bem que eu consegui tirar o Instagram. E show de bola, que top. Que Isso, bom estar aqui com certinho. vocês, Daniela. Eu que agradeço, tá, Vitor Hugo, a sua participação, agradeço a participação de todos os professores, alunos aí que ficaram aí conosco até agora, que fizeram as perguntas, eu achei que foi muito bacana essa interação toda aí do pessoal, tem muita gente assim... Veja que interessante, né? O Pedro colocou assim, eu queria criar algum conteúdo no YouTube, mas eu sinto medo e tenho vergonha da minha voz. Pedro, olha, vou parafrasear o que a Daniela falou ontem, que comentou. Ô Pedro, olha o tamanho da minha napa, do meu nariz. Isso aconteceu comigo uma vez, lembra que eu comentei com você? Você comentou, entendeu? Eu tô falando assim, cara, você acha que a minha voz é... O jogo, a gente olha muitas pessoas, de repente você tá olhando e fala assim, cara, mas Vitor Hugo, você tá aí, você tá falando, de repente... Mas eu fiz a minha primeira, eu comecei a fazer os meus vídeos, vai lá no meu Instagram, no meu YouTube, vai ver um monte de vídeo lá que eu fiz. tem um cara que fala assim, tem um troféu, né? Você chega e conquista um troféu. Abaixo do troféu, existem vários potes de merda mesmo, assim, que você tem que começar e que você vai melhorando até você chegar no seu troféu. Então começa, cara. Vai lá, vai top. Começa, é só começar, é só se movimentar. É isso aí, Dani. Muito bacana, né? Eu que agradeço, tá, imensamente aí a sua participação, tá? Muito obrigada por ter aceitado o convite, foi maravilhoso. Tá? Agradeço aí a participação de todo mundo. Foi incrível, valeu. Obrigado, né? O pessoal comentou assim, ó, se tu não merece palmas, merece o Tocantins inteiro. Boa! Valeu, obrigado. Eu agradeço imensamente, viu, Vitor Hugo? Muitíssimo obrigada, tá? Por tudo. Grande abraço a todos. Muito obrigada por tudo, por tudo, por tudo. Foi um prazer. Eu só vou deixar, eu vou estender aqui, ó, tá? Eu acho que teve alunos que acabaram não respondendo, tá? Acabaram não respondendo. Aguarda um instantinho só, que eu só vou colocar aqui o encurtamento do link novamente da palestra, tá? O link de presença, para o pessoal responder, tá bom? Show. Aqui, ó, novamente, tá? Eu tinha colocado até um determinado horário, mas aí o pessoal foi entrando novamente, a gente está estendendo aqui, tá? Até às 13h15, ok? Show de bola. Agradeço imensamente, tá? Pessoal, a gente vai finalizar.
Muitíssimo obrigada a quem participou. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero também que você tenha gostado, Vitor Hugo, de ter se apresentado aqui para a nossa escola. Eu que agradeço imensamente por você ter aceitado, tá? Sou muito grata. Muito obrigada por tudo, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado, viu? Então, um abraço, viu? Tchau para você, tá? Tchau, pessoal. Tchau para vocês. Tchau, tchau.